Bom, pessoal, a gente está aqui então em mais um episódio do Mental na Geral e hoje o nosso convidado é o Edman Chaves. É muito prazer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Edman. Conta um pouquinho para o pessoal sobre você, o que você faz e aí a gente já toca o nosso barco. Legal. Primeiro agradeço pelo convite, né? É realmente um privilégio estar aqui. Imagina. Junto com vocês. Eu sou formado em Educação Física, né? Tenho uma pós-graduação em Medicina Comportamental. Legal. Fiz Unifesp, né? Sou Master Practitioner em PNL, sou um programador, aliás, eu sou um reprogramador, né? Olha Porque as só. pessoas têm uma programação na sua mente e a minha função é reprogramar para uma vida melhor, uma qualidade melhor. Não só fisicamente falando, mas mentalmente falando também, né? Então a gente une mente sã e corpo são, como todo mundo fala. Exatamente. E aí eu consegui realmente associar as duas informações, né? Porque eu sempre fui atleta, né? Então eu joguei basquete, eu joguei vôlei. E até uma coisa interessante na minha carreira, né? Quando eu comecei na área de esportes, que o meu maior sonho era ir para fora do país, né? E representar ele lá fora com alguma coisa. Sim. E aí eu entrei no esporte para fazer isso. Então eu jogava vôlei, jogava basquete, me divertia e estava indo bem, né? Mas o tempo foi passando e se a gente não tem alguém para auxiliar, um patrocínio da vida, né? Alguém que assimila, não dá, não vai. Não rola, Não né? rola, não rola. E aí eu lembro que eu fiquei com esse sonho na minha cabeça e mantive lá, continuei estudando, fazendo as minhas coisas. Aí fui fazer educação física. Sim. Mas olha que interessante como eu fui parar na educação física. Eu saí do colégio, né? Terminei, meu pai falou o seguinte, e agora? Vai fazer o que na vida? Onde você vai trabalhar, querido? Onde você vai trabalhar, querido? Né? Chega de ficar divancando, né? Pagar suas contas, né? Aí eu falei assim, bom, vou passar um aninho parado, sossegado, e aí o ano que vem ou o outro ano eu penso, porque eu quero comprar um carro. Né? 18 anos, vou fazer 18 anos. Eu penso, né? Não é nem um plano pronto. Não, já tá lá, vou comprar o meu carro, né? E aí eu lembro que nós estávamos indo, eu sou de São Paulo, né? Da região ali do ABC, aí eu estava indo para Jundiaí, junto com ele, né? Tava ele e a esposa dele, e aí a esposa dele falou assim, Ed, você precisa fazer faculdade. Eu falei, não, lá vem ela, me encheu o saco agora, vai se meter na minha vida. Esposa do meu pai, né, meu querido? Coitada. Coitada, não sabe de nada, né? Vai ficar... Aí ela falou assim, você vai fazer faculdade porque você vai ver que é outro universo, é outro mundo, né? Você vai ver que o que você vai aprender lá é diferente do que você aprendeu até agora. Então vai ser um salto na sua vida. E aquela palavra salto na minha vida ficou, me pescou. Mas, aí meu pai falou o seguinte, se você entrar na faculdade, se você passar, eu te ajudo a comprar o carro que você quer. Clássica, né? Essa promessa do carro da faculdade. Acho clássica. que pra todo mundo, Eu né? também tive. Você também teve? Mas o mais impressionante é que naquela época a gente faz coisas que hoje a gente não sabe. Sim. Né? Então a lei da atração a gente utilizava naquela época e hoje tem nome lei da atração. Né? Quando você fala sobre objetivos e focos, naquela época já se tinha, só não tinha nome. Sim, então você queria ter o seu carro. Né? E tanto que eu lembro que foi fantástico para mim essa mudança, porque... eu voltei para São Paulo, voltei para minha casa. Meu pai falou assim, ó, continua ainda a nossa conversa. Se você entrar na faculdade, eu te ajudo a comprar o carro que você quer. Eu falei, então tá, vamos lá, né? Aí comecei a pesquisar áreas que eu queria atuar, né? E o tempo pro vestibular. Eu fui fazer jornalismo, publicidade e educação física. Sim. As 3 áreas. Eu tinha 15 dias para estudar. Por causa do vestibular. Sim, sim. Aí eu falei, e o pessoal lá estudando o ano inteiro. O ano inteiro. E eu falei, não vai dar. Mas e o carro? Não vai dar. Mas e o carro? Eu quero o carro. Eu quero o carro. Aí o que eu fiz? Juro, 15 dias trancados, sem sair de casa pra nada, só estudando. Estudando. O povo me ligava, eu não saía final de semana, não saía nada. Focou mesmo, né? Foquei. Aí fui. Passei em jornalismo, publicidade e educação física. As 3 que você As queria. 3 que eu queria. Aí eu falei assim, agora é só escolher, né? Aí eu acho que ele não me... Bom, vamos lá. Escolhi o quê? Educação física. Aí meu pai, o quê? Educação física! Onde já se viu? Você não vai ganhar dinheiro com isso. Vive de shorts e camiseta e chinelo. É um clube. Você não vai ganhar dinheiro. Você já fez técnico em publicidade, por que você não vai fazer publicidade? Você vai ser o William Bonner negrão, entendeu? Vai fazer jornalismo.
Aí eu tinha falei, uma questão social em volta do jornalismo, sim, né? sim, era outra coisa, né? Naquela época se tinha um glamour maior, né? Como o direito que se tinha também naquela época. Hoje não estou dizendo que é banal, mas as pessoas ainda encaram com outros olhos, né? E a minha área, infelizmente, ela não tinha o menor glamour, nada, muito pelo contrário, era uma várzea, para falar o português, claro, né? Porque nós estudávamos muito. Eu falo que se você pegar os médicos, se caísse uma bomba e morresse todos os médicos, quem assumiria depois seria um fisioterapeuta ou um educador físico. Sim. Pelo estudo que nós tínhamos. Sim, sim. Né, matéria de corpo. Tem toda a base, né? Toda a base. Nós tínhamos que ter fisiologia, tudo. anatomia, tudo. Eu mesmo estudei, olha só, mente, mas fisiologia, anatomia, histologia. Histologia até que não tanto, mas a gente tem essa base, né? Pra poder entender, né? Corpo, mente, tudo junto ali, né? Isso. Por isso que você soma todo o processo. Isso. E aí eu lembro que eu entrei, fui fazer essa faculdade. Aí, adivinha se meu pai pagou o carro. Estou até hoje esperando essa história do meu carro. Tem tempo, né? Tem tempo ainda, tem tempo, né? Mas a mudança foi tão interessante que... Lembra daquele sonho que eu falei para você que eu tinha de representar lá fora? No meu primeiro ano de faculdade, eu fui para Alemanha. Ia ter um festival de ginástica na Alemanha. E era uma competição lá, né? Sim. Então, para você conseguir entrar nessa competição, você tinha que fazer uma eliminatória aqui no Brasil primeiro, porque ia um grupo. Sim, né? sim. E aí você fazia essa eliminatória e aí todo mundo ia. E quem fosse ia representar o Brasil lá fora. Sim, que era o que você mais queria. Aí eu falei assim, então eu vou participar. Não sei como eu vou participar. E aí tinha um grupo de ginástica acrobática, um grupo de ginástica artística e um grupo de aeróbica. Sim, na época, né? Aí falei assim, aeróbica, cara, negrão não tem flexibilidade boa, não ia dar. Aí ginástica rítmica, não, né? Também não era muito o meu perfil. Sim. Mas ginástica acrobática, né? Então, ginástica acrobática, né? Para quem não sabe, ginástica acrobática é como se tem aqueles cheerleaders, sabe? O pessoal joga, faz as pirâmides. Legal. É o mesmo processo que se faz na ginástica acrobática. E eu me identifiquei. E aí eu fui lá e falei assim, eu quero, vou participar. Participei da seletiva, passei na seletiva para entrar no grupo. Aí treinava, nossa, mas eu treinava feito um maluco. Porque eu lembro que eu entrava às 7 horas da manhã na faculdade. E não tinha dinheiro para nada, tá? Entrava às 7 horas da manhã na faculdade, eu saía às 11h30, das 11h30 até 1h30 eu treinava, saía do treino, ia trabalhar numa academia em São Bernardo, que era o mais distante. E depois, eu trabalhava naquela época no Baú da Felicidade, do Silvio Santos. Nossa! Olha só que maluco, meu, que incrível. De tudo um pouco, De tudo um pouco. Eu fazia os carnês do baú. Então, né, eu lembro que eu entrava 2 horas da tarde e saía 10 horas da noite. Né? Então foi muito engraçado. E aí quando foi a seletiva para ir para a Alemanha, né, eu lembro que o diretor lá do curso falou o seguinte, olha, nós temos 50 vagas e 100 pessoas. Sim. Então, quem tiver condições, vai. Quem não tiver, não vai. Simples assim. Não existe patrocínio. Não existe patrocínio. Né? A faculdade pagou só a inscrição. Sim. Né? Então, na inscrição você tinha direito à estadia, à comida e a se inscrever no programa. Sim. Agora, o voo, né, o translado até lá, e se você quisesse ficar mais tempo, aí era por sua conta. Nossa Senhora. Aí os patrocínios foram, né? Sim. E quem trabalhava foi. E eu tava lá, falei assim, ai meu Deus, ó meu sonho indo por baixo. Ó meu sonho. Eu falei, eu vou. Ed, você? Como? Cara, você não tem dinheiro pra nada. Você vai a pé da sua casa pra faculdade, você não tem dinheiro, você vai como? Eu falei, não importa, mas eu vou. E vou. E aí, o que é mais interessante, né, que é onde entra a mente, né, a lei da atração. Quando você quer realmente uma coisa, você coloca um objetivo maior do que você, a mente acha o caminho para chegar lá. Porque eu lembro que eu trabalhava muito, eu andava muito a pé. Se tivesse que ser carteiro, tava ótimo, já estava pronto, eu conhecia tudo. Primeiro que eu andava bastante, né, porque todo o dinheiro que entrava, eu tinha que guardar para poder fazer essa viagem. E aí eu lembro que, né, nesse processo todo, né, eu falei assim, eu vou parar de beber, porque a gente saía com os amigos e tal, vou parar de beber, eu vou parar de sair, vou parar com uma série de coisas. Para quê? Para que na data eu consiga viajar. Então, não sei, você já fez promessa para alguma coisa?
acho que não. Não que eu me lembre. Já fizeram promessa pra alguma coisa? Provavelmente. Já fez, né? De final de ano, então, Oh. é o normal, né? Mas quando você faz aquelas promessas que você fala, sei lá, não importa a religião, né? Então você fala assim, eu prometo que se por acaso eu ganhar determinada coisa, eu vou abrir mão disso aqui. Sim, sim. Uma coisa que você gosta, uma bebida, uma comida, um doce, alguma coisa, eu paro de fazer isso. Uma penitência no geral, né? Entre aspas, uma penitência. O que eu falo que é mais uma troca. Então, olha só como o nosso cérebro trabalha. E só fui descobrir isso realmente na pós. O cérebro ele é muito preguiçoso. Muito, muito. Mas ele gosta dos prazeres. Quais são os prazeres que ele tem? Né? Qual é a recompensa que ele tem? E ele gosta de evitar a dor também. Né? Não é? Então, ele fala o seguinte. Bom, eu gosto de uva, tá? Então você fala assim, eu gosto muito de uva, eu sou fácil. Chocolate, por exemplo, que é o normal, né? Adoro chocolate. Você fala o seguinte, eu vou parar durante 1 ano de comer chocolate para ter isso aqui. E não importa o que, se é físico, se é mental, não importa o que. O cérebro fala, parar de comer chocolate, não. Não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Aí ele fica maluco. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte... Vamos dar o que essa pessoa quer logo de uma vez para poder voltar a dar o prazer que a gente quer, que é o chocolate. Cara, mas é 1 ano. Mas 1 ano passa rápido. Dá logo o negócio que ele quer, porque eu quero voltar a comer chocolate. Sim. E foi o que eu fiz. Então eu falei assim, eu vou parar com tudo isso porque eu vou viajar. Então, aí o universo, né? Aí entrou a minha fé, né, acreditar realmente que era possível. E aí eu comecei a correr atrás do prejuízo. E fui indo, apareceu uma academia para eu trabalhar, apareceu uma outra coisa para trabalhar. E eu lembro que quando faltava, acho que 4 meses para a viagem, né, eu ainda não tinha o dinheiro para ir. E aí a Sara Fernandes, uma amiga, né, falou assim, Ed, vai ter um projeto de dança de salão na prefeitura de Diadema. Aí eu falei, nossa, dança de salão? Vamos lá, gosto de dançar, né? Você foi com certeza. Aí eu falei assim, tá bom, o que ele precisa? Falou assim, a gente tem que fazer um projeto, entregar para eles. Se por acaso eles gostarem, achar que é legal, eles aprovam, né? E aí a gente vai receber salário, R$1.500. Para eu poder ir para a Europa, eu precisava de 1.200. Então, ó. Aí eu falei, então, onde eu assino? Eu falei assim, não é assina. O processo é o seguinte... Nós vamos mandar o projeto. Se for realmente aprovado, a gente começa em 3 meses. A gente começa durante 3 meses. A gente trabalha os 3 meses, só que a gente não vai ganhar nada. Só vai ganhar no final. Porque a prefeitura só faz assim. Né? Você paga depois de 90 dias. E se eles gostarem, a gente para nas férias de julho e depois a gente prolonga. E aí? Então vamos fazer. Para quando que é? Amanhã de manhã. Aí eu falei, então vamos lá. Aí sentamos, eu lembro que eu dormi no sofá da sala dela, porque a gente virou a noite, né, a madrugada fazendo. Aí na sala dela, né, eu dormi lá na sala dela, no dia seguinte fomos para a faculdade. Ela entregou, eu falei assim, agora seja o que Deus quiser. Eu falei, não, vai dar certo. Aí 2 dias depois veio a resposta. Foi aprovado, né, graças a Deus foi aprovado, e eu consegui fazer a viagem. Né? Então, né, da onde vem a lei da atração? Por isso que eu falo, quando você realmente quer uma coisa e quer ela de coração, você abre mão de determinadas coisas que podem ser prazerosas ali, e aí o universo conspira a seu favor. Sabe o que eu acho legal disso que você está contando? Quando a gente fala de lei da atração para as pessoas pensam assim, vou fazer então aquele mood board, né? Vou trazer as coisas para o concreto, e aí espero acontecer. E fica esperando cair do céu, né? Mas não teve uma parte da história que você está contando que você ficou esperando cair do céu. Não. Pelo contrário, né? Foi dia após dia ali batalhando e fazendo acontecer, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque a proposta é... A gente sempre fala de saúde mental. Mas saúde mental, ela não é só assim, se você está ansioso ou não, se você tem depressão ou não. É você construir a sua vida de uma maneira que seja saudável para a mente e para o corpo. Né? E isso perpassa pelo nosso trabalho, perpassa pela nossa família, pelos amigos, enfim, a gente estava até falando aqui anteriormente sobre a pirâmide de necessidades, né, de Maslow. Então, dentro ali das nossas necessidades, a gente tem o fisiológico, a gente tem o social, a gente tem a segurança, e lá no topo a gente tem ali o reconhecimento. Reconhecimento, lógico. Né? Então, nenhuma dessas coisas é ruim que a gente aspire.
Mas a gente precisa fazer acontecer de alguma maneira, né? Não é ficar esperando cair do céu, e aí quando não cai do céu, que pessoa desamparada eu sou, né? Nada dá certo pra mim. Pode ir ao azar, uma tristeza. Exatamente, exatamente. Então, eu achei muito bacana, porque traz essa perspectiva de que a gente tem que correr atrás. Tem. Né? E mesmo quando a gente fala de um contexto de diagnóstico, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela vai ter essa garra que você teve? Talvez não de imediato, provavelmente não de imediato. Mas é possível de fazer alguma coisa ainda. A gente vai trabalhando ali as pequenas coisas para que a pessoa vá ganhando ali de novo essa vitalidade, que é justamente o que fica em déficit na depressão, e ela possa correr atrás dos sonhos, da carreira, do que seja o que a pessoa quer. Né? Então, mesmo quando a gente fala de um contexto de saúde mental, sem a gente cair também somente na meritocracia, né? Vai lá, faz acontecer que vai acontecer, mas a gente não pode ficar desamparado na vida, né? A gente tem que correr atrás, e ok, às vezes vai ter uma mega barreira que você não vai conseguir ultrapassar, ok, mas é lá, não é tipo o primeiro obstáculo, né? E você foi. Lívia, olha que interessante, né? Como são as coisas. Eu tive 2 pacientes, né, que são interessantes, né? Um pouco do meu trabalho que eu fiz aqui na Mental One, que eu acho que é legal. Então, como educador físico, a minha função é ir lá e trabalhar a sua parte física, junto com a parte mental, né, que a gente estava comentando, né? Mente sã e corpo são. E aí eu tive um moço já, né? Já estava lá com seus 40 e poucos anos, estava internado, né, no interior de São Paulo, né, por motivos tóxicos, né? E já tinha perdido o emprego, já tinha perdido a família. E aí, para não internar, a família achou interessante deixar na casa da irmã, que era um sítio. Sim, né? sim. E, só que lá ele ainda ficava ocioso. E aí um professor, né, da faculdade na época, né, veio conversar comigo e perguntou se eu poderia auxiliar. Eu falei assim, posso, mas você tem que ser nas minhas técnicas, não pode ser mais do seu jeito. Tudo bem? Ele falou assim, não, eu confio. Vamos lá, vamos fazer pelo menos um teste. Eu falei, então tá. E aí eu fui lá. E a primeira coisa que eu fiz dele foi tirar ele de lá, da cama, digamos assim, né? Porque ele passava o tempo inteiro deitado, sentado, aquela ostracismo normal que você acabou de falar, né? Ele não tinha força, ele não tinha energia para sair de lá. E na hora que eu cheguei, que ele olhou e falou, ou eu saio, esse negão me bate, né? Aí eu falei, vamos, bem professor mesmo, né? Sim, porque eu falo, quando você vai na academia, você pega os professores, vai caramba, vai, mais uma passagem, isso, mais 1 quilo de peso, isso, mais uma subida, mais uma... Não, é diferente, que tem que dar esse incentivo ali dentro. E para ele, eu precisava abrir a janela, porque ele estava realmente no escuro. Aí fui lá e falei assim, então, vem comigo. Aí eu lembro que a gente saía assim no começo, saía para dar uma volta no jardim, e eu ia conversando, e falando um pouquinho da vida dele, ia mostrando um pouquinho de alguns objetivos, entendeu? Bom, tá bom, mas você tá aqui, e agora? E se você subir mais um degrau? E agora subir mais um degrau? E agora? Porque, ó, você sabe que se você trocar isso aqui, um pouquinho disso aqui, por isso aqui, vai ser melhor para você lá na frente. Aí vai fazendo sentido para ele. E, nossa, para mim foi um achado. Em 2 meses e meio, ele voltou para casa, ele voltou para a família, ele arrumou um emprego e... Normal, tá? Sim. E não falo mais, né? Mas faz anos que aconteceu, não falo mais com ele, né? Mas até a última vez que eu estava sabendo, ele estava muito bem, né? Então, o que faltava para ele, né, é exatamente isso, é um objetivo um pouco maior. Sim. Porque às vezes a gente fala... Né? Não é questão financeira, não é dinheiro. Então imagina, vamos treinar? Vamos. Então você é multimilionária, beleza? Você me contrata para ir treinar, beleza? Eu posso treinar por você? Não, óbvio. Não, você que tem que treinar. Eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a mostrar o que você tem que fazer, mas quem tem que treinar é você. Ah, vamos viajar, que eu acho que a coisa mais doida agora é o que está acontecendo, né? A gente vai viajar agora para os Estados Unidos, tudo bem? Eu não falo inglês. Tá? E nem você. Nós precisamos ir para os Estados Unidos. O que você faz? Tentar se comunicar, né? Aprender. Você tem que aprender, não tem jeito, né? Então você tem que passar essa barreira. Ah, mas eu não gosto de falar inglês. Então, mas você tem que passar essa barreira. Tudo bem? O que você faz hoje? Pega o celular, baixa o aplicativo. Não, você baixa o aplicativo agora. Do tradutor, né? Aí você fala aqui assim. E a pessoa, Aí seu cérebro fica como? Cara, nem isso eu não posso fazer mais. Então não tem mais graça. Né? Então, por isso que assim, a tecnologia ela veio para auxiliar, ao mesmo tempo que ela veio para atrapalhar um pouco também. Então, muitas pessoas têm as suas doenças mentais, os seus gatilhos mentais, ou a sua parte exatamente por isso. Porque
ficou fácil. Ficou fácil. Então, como ficou mais fácil, quanto mais fácil fica, menos nosso cérebro trabalha. Sim. Né? Sim. E aí complica. Então, como que você pode chegar num bar e falar assim, ô Giannichini não, né? Vamos falar um outro aí, vai. Sei lá, ó, Rodrigo Santoro. Okay. Você pode ir lá conquistar aquela menina pra mim? Eu pago pra você. Aí ele vai lá com o charme dele, vai lá e conquista a menina pra ele, não vai conquistar pra você. Aquela coisa assim, então, fulana, meu amigo quer te conhecer. Exatamente. Né? Por quê? Porque entrou a timidez, entrou... Não, cara, o legal é exatamente isso. Eu falo muito pro meu filho, eu falo assim, a parte mais legal dessa fase, né, de juventude é você ir lá e levar uma bota, levar um fora. Porque, cara, você fala... Aprende, né? E como? E como aprende. E como aprende. E o que eu acho mais legal desse aprendizado é que a gente aprende que nada é o fim do mundo. Pouquíssimas coisas podem ser o fim do mundo. Você leva... Ah, mas eu vou falar com ela vai me rejeitar. E aí? E aí? O que você vai fazer com isso? Vai morrer por conta disso? E eu gosto muito da terapia cognitiva, que é a abordagem que eu me especializei, porque eu acho que é esse choque de realidade, assim. Ah, mas aí eu vou perder meu emprego. Ok, muito ruim. Horrível perder o emprego. Mas é o fim do mundo? Quais habilidades você tem para lidar com essa coisa que é ruim? Né? E a gente foca muito na existência do ruim. É ruim mesmo. Mas se eu ficar focada na existência do ruim, vai continuar sendo ruim. Não é? Né? Agora, se eu focar em tentar fazer alguma coisa com isso, pode diminuir a aversividade disso. Né? Então, eu gosto muito desse sacode que às vezes a gente dá em alguns pacientes. Essa semana passada, um paciente até brincou comigo, né? A gente voltando de recesso, e aí no final da sessão ele virou pra mim e falou assim, Lívia, você voltou de férias mesmo, né? Eu, por quê? Eu achei que eu ia voltar uns pouquinhos, assim, né? De férias, da terapia e etc. E você já vem e aluga um triplex na minha cabeça. Vamos, meu filho, bora, que a água tá batendo na bunda. A vida urge, né? Então a terapia começou mesmo. Começamos a terapia novamente, Exatamente. Né? E eu acho isso muito interessante, porque aí você tá no volante das coisas. De novo, você não está desamparado lá na vida, né? Então, estar no volante te dá um pouco mais de controle até sobre as coisas que a gente não controla, mas dá um pouco mais e a gente direciona mais para um desfecho, né? Eu acho que até você pode até falar melhor dessa parte de reprogramação e etc. Eu acho que é um pouco disso, né? De você encaminhar para uma direção que faça sentido sem ficar lá ao léu, né? Sim. Mas, Olive, em relação ao que você comentou agora, a nossa mente, tá? Nosso cérebro, ele trabalha com um tripé, tá? Então, existe você, existe seu cérebro, e existe os seus desejos, tá? Então, são 3. Normalmente, 90% das pessoas fazem o seguinte, pega a sua mente e põe ela no comando, né? Dos seus desejos para te satisfazer. Então, aí a sua mente faz do jeito que ela quer. Você pede alguma coisa, ela vai entregar o desejo que você teve, mas do jeito que ela quer, com preguiça, sem vontade. Eu quero ter um corpo esbelto, barriga chapada, tal, não sei o quê. Aí você fala, beleza, né, vamos entregar esse desejo dele. Então o que ele quer? Uma barriguinha legalzinha, tal, não sei o quê. Mas cara, vou ter que sofrer, acordar cedo, ir pra academia, comer direitinho. Cara, comer 12 ovos. Nem quindim com 12 ovos, nem bolo nenhum você coloca 12 ovos. Você é obrigado a comer 12 ovos ali e tal, não sei o quê. Aí você fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos pagar a academia e falar que ele vai. Aí ele vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí ele começa, o cérebro, tá? Mandando. Começa a mostrar outras informações mais interessantes do que você acordar cedo e ir à academia, porque dói, porque sofre. Então, ele tá aqui em cima comandando. Quando você comanda, você fala, eu quero exatamente isso. Então, por mais que a mente fala, não vamos, você fala, vai. Só mais uma série, vamos. Sim. Vai ficar sem beber, vai ficar sem comer, vai ficar sem fazer. Por quê? Porque você não pediu isso, não é isso que você quer, não é isso que eu quero, então me dá. E ele dá. Legal, legal. Tem uma coisa que a gente trabalha quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, mas que eu acho que engloba, dá pra botar na vida isso, que é o quê? O princípio do prazer e da dor. Então, a gente é motivado ou pela busca pelo prazer ou pela evitação da dor, né? Então, se a gente consegue entender, quando eu abro mão disso, que prazer eu tenho e que dor eu evito, ou quando eu vou por esse caminho, que preço isso me custa, né? E que objetivo eu quero obter, que é literalmente ter consciência das coisas, é sair do automático.
né? E tem um benefício gigantesco de sair do automático quando a gente fala de saúde mental, que é não só ter o controle, como a gente estava falando, dar nome às coisas, como a gente também falou. Eu sou super mega a favor de dar nome às coisas, não só às emoções, mas tudo, saber dar nome às coisas. E a gente ter consciência para você poder saber o que fazer com isso, né? Então, de novo, hoje a gente está falando muito do não estar desamparado, né? Então você ganha um pouco mais de senso de controle. Então eu sou muito a favor desse dar nome para que a gente possa realmente ir no caminho ali do que a gente quer construir como vida, né? É verdade. Uma coisa interessante, né? Então, para quem é atleta de alto nível, né, vai saber melhor, e você que aí hoje de repente não é, mas para você entender, quando você vai para uma Olimpíada, o legal não é você ganhar a medalha, colocar. Essa é a cereja do bolo. Sabe o que é legal? Os 4 anos. Você se prepara para chegar. E quando você passa, né, tipo assim, olha, eu estou apto aí, o cérebro já fala, caramba, a gente já venceu. É o maior ganho. É o maior ganho, porque assim, o mais legal, né, do processo todo é a jornada, né? O legal do passeio é o passeio, né? É você chegar daqui até lá. Então, como você construiu cada tijolinho que você colocou, cada momento que você teve, o que você teve que realmente abrir mão. Porque eu falo, abrir mão é diferente de você ter que deixar de lado. Porque quando você abre mão, você tem escolha. Então, você escolhe abrir mão disso para ter aquilo. Então, isso para mim já é fantástico, fundamental. E para a gente ter, assim, realmente uma saúde mental hoje melhor, você precisa ter um objetivo. O seu objetivo, ele tem que ser sempre um pouco maior. Aliás, eu troco a palavra problema pela palavra desafio. Então, hoje, né, eu ainda como um programador, um reprogramador, eu gosto muito de PNL, eu trabalho muito na área de PNL, que é como a nossa mente realmente raciocina, como que ela pensa. Então, se você usar algumas palavras, alguns gatilhos dentro da PNL, você vai conseguir atingir o resultado que você espera, porque a sua mente vai entender. Então, você precisa colocar, por exemplo, o que é problema? O que é um problema? A pessoa vai achar que um problema, às vezes, é chegar atrasado. A gente pode ter N problemas. Tá. Você gosta de matemática? Não. Tá. O que é problema? Uma fórmula matemática, uma função matemática. Então, olha que doido. Olha como a nossa mente pensa, cara. É uma coisa impressionante. Lembra que a primeira vez que você escutou a palavra problema, né? Tava lá atrás, lá no colégio, lá atrás. O que era um problema, então? Era da matemática. Uma coisa chata e difícil de resolver. Ainda mais se a gente não gosta de matemática, é uma coisa chata e difícil para resolver. Então, toda vez que você traz essa palavra, a mente vai lá no arquivo, associa e fala assim, tá aqui. Agora, o que é desafio? Desafio é uma coisa difícil. Mas possível. Possível. Desafio é uma coisa que você quer resolver, entendeu? Olha, então eu vou te dar um desafio. Desafio, então a mente já fica. Né? É estimulante. Então, troca a palavra problema pela palavra desafio. Toda vez que você tiver essa palavra, você só troca. Aí você vai ver que realmente vai ficando cada vez mais fácil você resolver as coisas da sua vida. Né? E assim, falar assim, olha, o meu desafio é conseguir escalar o Monte Everest. Né? Então, foi o que eu falei. Não importa se você tem um padrão de vida elevado ou não, se tem dinheiro ou não, porque você pode muito bem pegar um helicóptero e chegar lá em cima. Agora, e o desafio de você ir lá, escalar? A construção do caminho. A construção do caminho. Né? Então, em relação à mente, né, o que eu faria, né, o que eu acho que é interessante, faça a construção do caminho, ache o objetivo. Você lembra do gato listrado, da Alice no País das Maravilhas? Né? Então, hoje está um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem. Mas aquela passagem dele realmente é fundamental. Que ele fala assim, gato, para onde eu devo ir? Aí ele fala assim, para onde você quer ir? Eu falo assim, não sei. Assim, então, qualquer caminho que você pegar, bom. Se você não sabe, né? Qualquer caminho serve. Agora, se você tem um objetivo ali, ó, direitinho, escrito muitas vezes, direcionado, a mente vai achar o caminho correto para chegar lá. Eu gosto dessa coisa, porque parece que é só uma questão de semântica, né? Mas problema, questão, desafio é o quê? Mas tem uma coisa que eu faço com os meus pacientes que eu chamo de eu devo, eu decido. Né? Que é os tem que. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que resolver tal outra coisa, mas se eu decidir fazer essas tais coisas, tipo lavar a louça e trabalhar, qualquer coisa que a gente tenha que fazer,
sai desse lugar da obrigação e entra na decisão, que é o que de novo? Controle. Se eu decidir é porque eu estou controlando isso. Eu escolhi o momento, eu escolhi a forma, e aquilo perde um pouco da aversividade. Então parece assim que é só semântica, só a palavra que eu troquei, mas o impacto que aquilo tem é muito significativo. Né? E se a gente começa a entender, ter consciência dessas coisas, a gente sai de um lugar de procrastinação, a gente sai dessa coisa do... Hoje eu vejo muito os adolescentes, né, que eu atendo, assim, tipo, a vida vai indo e eu vou indo, muito coisa de gato de Alice mesmo, né? Onde me levar eu tô indo. Né? Então, assim, eu acho que essa frase, né, lá de, sei lá, 1900 e alguma coisa, nem sei quando é a data de Alice, mas ela é tão atual, e a gente não tem essa consciência. É atemporal, né? Verdade. É atemporal, exatamente. Eu tive uma paciente, a primeira foi minha aluna na academia e tal, e aí eu via bastante os desafios que ela tinha, assim, né? E aí ela veio conversar comigo, a gente estava trocando umas palavras, eu falei assim, olha, eu posso te ajudar, mas tem que ser do meu jeito. Sim. Você aceita? Ela falou assim, eu aceito. Como que é? Aí expliquei pra ela mais ou menos o trabalho que eu realizo, né? Aí ela falou assim, tá bom. Ela tava num relacionamento abusivo. E aí eu falei assim, Ale, você quer mesmo que eu mexa com isso? Ed, eu quero. Aí eu olhei e falei assim, não quer. Não quer. Então tá. Eu falei assim, semana que vem a gente conversa então. Ela falou, tá bom. Aí passou mais uma semana, tal. Eu falei assim, Ed, então, e aquela conversa que nós tivemos? Eu falei assim, então, mas e aí, você quer mesmo que eu mexa com isso? Porque depois que eu mexer, né? Ela, então, eu quero. Não quer. Beleza. Aí eu falei assim, Ed, então, você tá falando isso comigo, tal, mas vai fazer 15 dias, até agora a gente não sentou pra tal. Eu falei assim, Alessandra, você quer mesmo que eu mexa com isso? Eu falei assim, Ed, eu quero, tal. Eu falei assim, não quero. 2 dias depois ela me ligou, falei assim, Ed, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí nos encontramos e falei assim, então, e aí, você tá disposta? Ela falou assim, eu quero. Agora quer. Firmeza, né? Agora quer. Então tomou a decisão. E eu falei assim, depois que eu mexer, não tem mais como voltar, né? Mas vai acontecer isso, da direção de todo o processo que ela ia passar e quais as probabilidades que ia acontecer ali na frente. E se ela estava disposta, né, tomar a decisão né? Ela falou assim, não, quero. Eu falei assim, então tá. Aí aconteceu o que tinha que acontecer, né? Em 2 meses também, separou, saiu daquele relacionamento abusivo. Uma pessoa assim que tinha assim, uma pessoa muito, ela tem um sex appeal muito forte, né? Uma pessoa, ela não é bonita, assim, aquela coisa, mas o jeito dela, a energia dela é uma coisa assim contagiante. E estava apagado. Aí eu trouxe de volta, eu falei, não, vamos lá. Essa Acorda, é a pessoa, menina. acorda menina, tal. E eu lembro que nós fomos num bar uma vez e 2 caras brigaram por causa dela. Gente. Assim, brigaram de sair na mão, juro, tiveram que parar, porque ela tinha conhecido um final de semana antes, o outro conheceu e queria ficar com ele, os 2 se pegaram lá. Eu falei assim, Alessandra, você consegue entender que tinha um cara que estava colocando você para baixo, entendeu? Que você não merecia, não era isso, e hoje você tem 2 homens aí brigando por você, então você entendeu? Né? A luz que você tem, aí trouxe ela à tona, aí ela... Que legal, que trabalho bonito, parabéns, viu? Queria te agradecer por ter feito esse bate-papo aqui com a gente. Adorei, Eu acho que proporcionou a gente a falar de saúde mental de uma perspectiva diferente também, que a gente costuma falar eu brinco que é o arroz com feijão, né? Fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, que é muito importante, mas a gente pode aprimorar isso, né? Então, obrigada. Se as pessoas quiserem te encontrar, como que entra em contato com você? Então, eu tenho um Instagram, Edman Chaves Azevedo. Eu tenho uma empresa que é Laboral Online também. Legal. Pode entrar lá. Então, mais essas mídias aí, né? Depois a gente passa alguma outra coisinha se for necessário. Legal. Então fica aí a dica para encontrar o Edman. Obrigada. Muito obrigado a você, Lília. Obrigado a vocês aí por participar. Foi um prazer e uma honra estar aqui hoje. Imagina.